Bom dia! Hoje a gente vai contar para vocês um pouquinho da história da zootecnia. Essa história da zootecnia ela é importante para a gente perceber aonde que está localizada a ciência e zootecnia. A história da zootecnia ela surge junto com o homem primitivo, que era um ser herbívoro, né? Herbívoro, várias literaturas citam, né, pela disposição geral dos dentes, né, do homem. Era um formato mais para ser um vegetariano, né, um herbívoro. Porém, o homem, ele se alimentava, né, o homem primitivo, de raízes e frutas. E aí, essas frutas, essas raízes foram diminuindo, né, e o homem teve a necessidade de virar um caçador, em busca de quê? Do animal. Só que quando o homem se alimentava dessas raízes e dessas frutas, geralmente vinha um lagartinho no meio, né, um inseto, e ele comia. Aquela ali era uma proteína de origem animal. Depois o homem começou a comer ovos, os répteis, né, os pequenos mamíferos, e depois ele começou a fazer armas para que ele pudesse também caçar animais de grande porte. E às vezes o homem caçava, outras vezes ele era caçador. Ele levava uma vida nômade, ele andava o tempo inteiro na borda dos rios, onde tinha alimentação e aonde tinha animal. Depois o homem começou a juntar esses animais, né, em cativeiro, prender esses animais, tinha uma reserva de carne viva, e a partir do momento que ele necessitava de comer, ele ia em busca desse alimento. E ele observou que era melhor ser criador do que ser caçador. Aí ele fixou residência. Hoje ele tem uma vida mais sedentária do que antes, que ele tinha uma vida mudando de local o tempo inteiro. Essa arte de criar, né, que o homem largou de ser caçador, virou criador, e essa arte de criar, ela evoluiu para uma nova ciência que leva o nome de zootecnia. Zootecnia, tecnia, técnica, zoo, animal. Técnica de criar animal, ou arte de criar animais. E essas figuras nos retratam a história, onde o homem não sabia escrever, mas sabia desenhar os bovinos que ele já tinha naquela época, ovinos, todos os animais que ele identificava naquele período de caça. O homem também foi evoluindo e deixou nas paredes as pinturas rupestres, deixou na parte de couro, né, dos artesanatos. Tudo isso o homem foi deixando e criou essa história da zootecnia, né, através de desenhos. E aí a gente percebe em vários locais onde o homem já tinha contido esse animal, ou o animal sendo divinizado, né, como um deus, né, presente em várias etapas da história, né, o animal sendo divinizado, como é na Índia, né, a gente percebe a questão do bovino lá. Aqui a gente percebe o animal sendo utilizado para fazer uso da sua força, onde colocar para puxar o arado para a agricultura. Aqui ele utilizando armas também para conter esses animais, redes para pescar. Tudo isso o homem deixou em gravuras e que hoje é retratado para nós essa história. O cavalo foi um animal que ele foi utilizado muito devido à sua força, né? Esse cavalo ele foi utilizado como uma máquina de guerra, porque enquanto o homem estava utilizando os instrumentos de caça, aquelas próprias armas de caça, elas foram também utilizadas como máquina de guerra. Ela foi utilizada na guerra. E o cavalo, ele levava toda essa parte de instrumental, era o cavalo. Ele ajudou muito o homem nisso, né? Então ele foi considerado, né, a mola propulsora, que deu um empurrão mesmo para a guerra, porque pelo menos as pessoas não precisavam carregar os instrumentos. E aí surgem as primeiras escolas, né, de veterinária para poder aplicar esse conhecimento científico na questão de cavalo e de outras espécies. Surgem as primeiras escolas em 1766 na França, depois surge a escola, o Instituto Agronômico de Versalhes, também na França, né, em 1848, através do Conde Gasparin. Isso tudo para dar um embasamento para as duas ciências. A zootecnia ela é fruto da união da veterinária com a agronomia. Então surge essa ciência para dar uma força. Há um conceito de animal doméstico, né, segundo Baldermente, que é o pai da zootecnia, ele fala que os animais domésticos são máquinas. Ele não quer dizer, não querendo falar no sentido figurativo, que é um animal, é uma coisa fria. Não.
ele diz o seguinte, que os animais comem, são máquinas que consomem, que queimam certa quantidade de combustível de alguma forma. Por exemplo, se é um trator, para ele movimentar, ele necessita de quê? Do combustível para ele movimentar, para ele andar. Então, os animais, para ele movimentar, ele queima uma certa quantidade de quê? De energia, que vem de onde? Do alimento. Eles movem, são máquinas em movimento, obedecendo à lei da mecânica, a dinâmica, né? O movimento de um carro, o movimento do animal. E produzem leite, carne, ovos e força. São máquinas fornecendo um rendimento por uma determinada despesa. Então nós da zootecnia, a gente sempre fala disso. A sua criação vai ter uma determinada despesa para você obter um determinado lucro, um determinado rendimento. Por isso que a zootecnia, ela é uma ciência que ela trata de uma forma, uma exploração, né, bem racional dos animais domésticos. Quando a gente fala de zootecnia, a gente fala é uma ciência aplicada, que trata da exploração racional dos animais domésticos. O que é uma exploração racional? É uma exploração pensada, trabalhada, com conhecimento, tá? E a gente completa o conceito falando que a zootecnia estuda os métodos de criação dos animais, o aumento da sua produtividade e o seu rendimento econômico. Juntando esses dois conceitos, a gente pode fazer um conceito simples, que a zootecnia é uma ciência aplicada, né? Que trata da exploração racional, visando o que? Aumento de produtividade e o seu rendimento econômico. Aqui a gente mostra algumas espécies, né? A gente mostra a cabra, produção de leite, a abelha na parte de produção de mel, de cera, de pólen, de geleia real, o equino na forma de velocidade, né? De esporte, de tração, as aves na parte de produção de ovos, o bovino de leite, né? Os ovinos na parte de carne e os coelhos. Todas essas espécies prestam serviço ao homem. Por isso que a zootecnia trata cada espécie dessa de uma forma diferente. E o objetivo da zootecnia? O objetivo da zootecnia a gente sempre tem que pensar que é produzir o máximo possível, no menor tempo possível, da melhor forma possível, sempre considerando que os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Isso tudo para haver uma produção animal. Bom, vamos resumir. Aqui nós temos uma criação de galinha de postura para produzir ovos. Nós temos um galpão que tem ventiladores para não ter problema na temperatura do ambiente, comedouros que são abastecidos, tá, diariamente no horário correto, a quantidade certa e a ração também com o teor correto dos ingredientes, os bebedouros que são lavados diariamente para evitar doença, as paredes laterais baixas para haver uma ventilação desse galpão, os ninhos para as aves botarem no local correto, certo? E a gente poderia abrir aqui também uma portinha e liberar para um piquete. Essa criação eu tenho que pensar que quando eu tinha galinha caipira, a tradicional, o crioulo, caipirão, ela demorava 1 ano ou mais para produzir ovos. Essas aqui foram melhoradas para botar com 4 meses e meio. É genética, a genética de ponta. Ou seja, no menor tempo ela vai começar a botar, ela vai botar da melhor forma possível, porque ela é alimentada bem, ela tem um ambiente propício, certo? Ela tem uma parte social que é trabalhada, o bem-estar desse animal. Toda a parte ambiental é trabalhada para que haja uma produção, para que chegue na nossa mesa um ovo de qualidade, certo? Então, quando a gente fala da importância da zootecnia, a gente sempre diz que alcançar índices produtivos cada vez maiores e produtos cada vez melhores. Ou seja, 2 palavras resumem a importância da zootecnia: produzir com quantidade e qualidade. A gente observa aqui a matriz suína, a quantidade, ou seja, se ela produzisse só 4 leitões, o rendimento seria bem menor, a produtividade baixa. Como ela produziu mais, o rendimento econômico também vai ser maior. Geralmente os produtos da suinocultura são beneficiados, seja para bacon, para presunto, para calabresa, né? Sempre ser utilizado esses produtos. Só que esse produto tem que chegar na nossa mesa, um produto de qualidade.
Eu sempre falo da importância da zootecnia. Para a gente entender melhor, eu dou exemplo de dois produtores, José e Manuel. Seu José tem 50 vacas, seu Manuel tem 5. Seu José, a produção é 50 quilos de leite e do seu Manuel também 50. Porém, o seu Manuel só tem 5 vacas e ela consegue produzir 50 quilos de leite. Ou seja, as vacas do seu Manuel são melhores do que a vaca do seu José, que ele tem 50 para dar comida. Ou seja, o seu José provavelmente está com prejuízo. Já o seu Manuel tem chance de estar bem. Em zootecnia, a gente sempre usa a palavra quilos, porque a gente não está roubando a espuminha do leite, a nata, nada disso. É o peso, quilos de leite, certo? Então, se a gente tem a quantidade menor de animal com uma produção maior, a gente vai ter produto e para vender, rendimento econômico. Deu para entender? Então, a importância da zootecnia é produzir com quantidade e qualidade. A zootecnia, ela evoluiu. É uma ciência que começou engatinhando, subindo degraus. O primeiro degrau é a chamada pré-zootecnia, que a gente vê até hoje na nossa região, os avós, parentes fazendo a pré-zootecnia, que é os animais sendo explorados e utilizados pelo homem sem que houvesse preocupação com conhecimento, com produção, criando por criar. Às vezes a gente pergunta para o produtor quantos animais você tem, não sei, come quanto, também não sei. Ou seja, ele é somente uma zootecnia de subsistência, somente para a família. O que sobra vende também ele mesmo. Então a pré-zootecnia, ela evoluiu e passou por uma outra etapa, um outro degrau chamado institucionalização. Esse nome, institucionalização, lembra instituto, lembra conhecimento. Então essa etapa é onde os produtores já buscam conhecimento, técnicas de melhorar, certo? Para poder criar da forma correta. São chamados criadores esclarecidos. Esses mesmos criadores esclarecidos, eles moldaram as primeiras raças com características definidas, orientadas, para que houvesse um aumento de produtividade. Vamos supor que ele vai trabalhar com leite, as raças leiteiras foram moldadas para haver esse aumento. As raças de corte também foram moldadas, trabalhadas para produzir carne. Então essas foram as duas etapas iniciais, pré-zootecnia e institucionalização. Depois veio o aperfeiçoamento das raças. Esse aperfeiçoamento, ele surgiu com experimentos. Eles foram aperfeiçoando cada vez mais, selecionando as melhores, para que elas pudessem cada vez produzir em quantidade e qualidade. Então ocorreu uma expansão, né? E elas começaram até a concorrer uma raça com a outra para ver qual que era mais produtivo. Isso se deu graças a experimentos, a criadores esclarecidos. Não foi praticando a pré-zootecnia. E depois veio o aprimoramento científico, que é o que a gente vive hoje, que é a fase de experimento, testar qual alimentação, qual o melhor local, qual a adaptação. Tudo isso, gente, é trabalhado no aprimoramento científico. São as pesquisas, tá? Que são trabalhadas para ter uma meta. Essa pesquisa, ela tem uma meta, uma alta produtividade, com economicidade. Ou seja, eu não posso gastar muito para o animal produzir, mas eu tenho que gastar uma quantia para ele produzir e ele me dá um retorno. E esses produtos chegar no mercado consumidor. Então o aprimoramento científico está em tudo, está em fazer uma vacina, um medicamento, um desinfetante apropriado, tudo isso é feito com pesquisa. Qual a melhor ração, qual o melhor horário, qual a granulometria, tudo isso é aprimoramento científico. A zootecnia vive esse momento, a ciência vive esse momento de aprimoramento científico, de descobertas, tá? E é um momento muito importante. A zootecnia, ela se divide em dois ramos, o ramo da zootecnia geral e o ramo da zootecnia especial. Quando a gente fala de zootecnia geral, é a mesma coisa da gente lembrar de um médico. Um médico clínico geral, você vai falar de todos os seus sintomas. Mas se eu vou no ortopedista, eu vou trabalhar com a parte óssea. Então é mais ou menos assim que acontece com a zootecnia. A zootecnia geral, ela trabalha como um todo. Essa introdução à zootecnia é o que eu estou tentando passar para vocês, contando um pouquinho da história da zootecnia, como que a zootecnia caminhou. Bioclimatologia, logia, estudo, biovida, é o estudo da vida em relação ao clima. É a gente saber
Qual o animal que é mais adaptado a tal região? Qual o alimento que vai estar naquela região que não tem na outra? Ou seja, é pesquisar o clima em relação à vida. Nutrição é saber qual o alimento ideal, qual a quantidade, qual a exigência do animal. Tudo isso é tratado em nutrição. Isso tudo faz parte da zootecnia geral. A gente não está falando de nenhum animal separadamente. Agrostologia, que está dentro da agronomia, que estuda as pastagens, a formação de pastos para alimentação animal. E hoje o que está no auge é o melhoramento genético, porque através dele o animal conseguiu ter um desempenho melhor, conseguiu se produzir um animal em menor tempo, somente com genética e o ambiente, né? E a nutrição. Então isso é importante. A zootecnia especial, ela trata isoladamente da exploração de cada espécie, tendo cada uma a sua técnica de criação. Cada criação tem uma técnica. Então, por exemplo, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte. Aqui a gente vê bovinocultura de corte e aqui de leite. São animais semelhantes, porém com técnicas de criar diferentes. Surge a equidiocultura, que é uma ciência, uma zootecnia especial que trabalha com cavalo, jumento, burro, o bar todo. Aqui tem um cavalo que trabalha a força, velocidade, esporte. Temos o jumento também, né? O burro, o bardoto, que são animais, esses dois são híbridos e que fazem parte da zootecnia especial equidiocultura. Se a gente vai trabalhar só com cavalo, a gente usa o termo equinocultura, que é só com os equinos. Caprinocultura estuda as cabras e os bodes. São técnicas diferentes de criar. É um animal da nossa região nordeste e que tem uma função muito grande de técnica de criar. Às vezes a gente vê literatura falando ovino-caprinocultura. Isso não é muito interessante. Por quê? Caprinocultura estuda a espécie da cabra, Capra hircus. A ovinocultura estuda a espécie Ovis aeris, daí o nome ovinos, tá? Aqui a gente tem ovinos que vai trabalhar mais com a parte de pelo e aqui com a de carne. São técnicas de criar diferente. Suinocultura, por que não veio o nome de porco aí, né? Porque o suinocultura vem do nome científico, SUS doméstico. Para vocês não esquecerem, lembrem o SUS, Sistema Único de Saúde, que é o nome do suíno, do porquinho, né? Então aqui a gente vê a suinocultura, que é uma criação, técnicas de criar bastante diferente, por exemplo, do caprino e dos ovinos. A avicultura era para tratar das aves, só que o frango de corte e as galinhas de postura, elas sobressaíram muito na avicultura. Hoje, quando a gente usa o termo avicultura, a gente já pensa logo de frango de corte e de poedeira para a produção de ovos. Lembrando que aqui é um sistema de frango de corte, um sistema industrial. Observe que os comedouros são automáticos, bebedouros, né? Tudo muito equipado. É uma indústria, tá? Lembrando que o Brasil ele está no primeiro lugar na exportação de frango. Aqui é uma produção de ovos de casca vermelha, ou também chamada de marrom, que é criada, pode ser criada num sistema alternativo, solto, para produzir ovos. Cortunicultura é a criação das codornas, né? Pode-se utilizar tanto a carne quanto os ovos, tem uma grande aceitação, né, pelo mercado consumidor e come pouquíssimo. Só que você tem que aprender o que? As técnicas de criar. Cunicultura, que estuda os coelhos. O nome cunicultura vem do nome científico, né, que é Oryctolagus cuniculus. Cunículo significa passagem subterrânea, animais que gostam de viver em túneis. Aqui a gente tem a raça Nova Zelândia, é uma raça mais difundida no Brasil, ela se adapta a qualquer lugar. Lembrando que o coelho a gente utiliza desde do cérebro para medicamento, as fezes para esterco. A carne, de excelente qualidade, também é utilizada pelos cardíacos. Helicicultura é a cultura do escargot, né? Um prato francês, né? A gente chama de lesma, né? E é uma cultura muito bem vista porque são pratos caríssimos, né? Do escargot. Sericicultura é a cultura do bicho da seda, onde ele vai produzir a seda mesmo, o tecido, né? A seda, onde ele é criado, que a solta e vai formando esses casulos, né? E depois vai fiar para tirar o fio da seda, tá certo? Geralmente eles gostam muito de folhas de amora. Sericicultura. Bubalinocultura estuda os búfalos. Os búfalos, hoje a gente já sabe que tem regiões do país,
né, que já tem uma criação com bastante técnicas, tá, e com muito resultado positivo. Um queijo de búfala já é caro, mais caro, a carne também, ou seja, é um animal que tem um rendimento econômico satisfatório, bom mesmo. A apicultura estuda as abelhas, o nome apicultura vem a espécie Apis mellifera, né? A gente observa que aqui tem um quadro, né, que tem os ninhos onde tá as abelhas estão nascendo, mas a gente vê um apicultor onde ele está usando uma indumentária apícola para poder usar as técnicas de criar a abelha. Ou seja, ele necessita de luvas, ele necessita da máscara, do macacão, das botas para poder trabalhar com as abelhas. São técnicas de criar diferentes. Piscicultura, que estuda os peixes, né? Hoje a gente vai no supermercado, a gente já vê lá congelado, né? Filé de vários tipos de peixe, de tilápia, tudo isso com técnicas de tanque sendo utilizados para produzir. Ostreicultura, né? Que é a cultura da ostra, onde o homem ele utiliza, né, para alimentação. E a carcinicultura, que do camarão também para alimentação, comidas caras, né, mas que os zootecnistas, a zootecnia trabalha com muito carinho para ter esse rendimento econômico. Ranicultura, que estuda as rãs com a finalidade de produzir a pele para sapatos e bolsas e a carne para alimentação. É uma criaçãozinha feia, mas que tem um rendimento econômico. Canicultura, que estuda os cães. Hoje ela tem um papel importante porque ela pode ser companhia, como hoje muita gente cria, pode ser para guia, para guarda, né, para segurança, ou seja, de todas as formas o cão está sendo utilizado, tá, na vida do homem. Então também tem técnicas para você criar, para você poder ter esse animal e ter um desenvolvimento melhor. Meliagricultura é a cultura dos perus, também técnica de criar parecida com as do frango, certo? O rendimento é diferente, mas é uma criação também que dá resultado. Estrutiocultura, avestruz. O Brasil caminhou bem com avestruz, são regiões localizadas, né, do nosso país, que ensina, que estuda muitas técnicas de poder criar esse animal. Veja bem, nós falamos de várias zootecnias especiais, né? Cada um com sua técnica de criar, cada um estudando, trabalhando com aprimoramento científico para levar o conhecimento cada vez maior. Só que, para isso, a gente necessita de outras ciências, então tem uma correlação com outras ciências. A zootecnia, ela estuda, ela está colada com a matemática, por causa da questão o quê? Econômica. A gente só vai saber se tem lucro ou prejuízo se a gente souber um pouco da matemática. A bioestatística, a estatística da vida, fazer o experimento, avaliar, tá? A bioquímica, a gente necessita também da bioquímica. A gente necessita da bioquímica na nutrição animal, porque todo alimento que é quebrado lá dentro, ele é liberado. Se o animal comer um amido, lá dentro vai estar uma amilase, que é uma enzima para quebrar. Então a gente necessita saber qual alimento, qual ingrediente, tudo isso está ligado à nutrição, bioquímica. Ecologia está ligada à bioclimatologia, que eu falei lá atrás, que estuda o clima em relação à vida, e a etologia. A etologia, ela estuda o comportamento animal. O animal não conversa, mas ele mostra através do seu comportamento, se ele está com frio, se ele está triste, o que ele tem. A parte mais difícil da etologia é a gente saber interpretar o comportamento do animal. A medicina veterinária, que estuda a sanidade animal, né, a questão de medicamentos, de vacinas, onde é trabalhado com todo carinho e cuidado para que sua produção não caia devido a algum tipo de doença. A agronomia, que estuda a agrostologia, as pastagens, a cultura. Se a gente tem um animal, um suíno, a gente sabe que vai precisar de milho, da soja, dos minerais e da vitamina. Então a agronomia, ela supre essa necessidade da zootecnia. Anatomia e fisiologia caminham juntas. Anatomia é a forma, é o que a gente vê do animal, e a fisiologia está ligada ao funcionamento, ou seja, a lactação, a produção de leite, é fisiologia. A engenharia está ligada à tecnologia de alimentos, a você beneficiar esse produto, sair um presunto, sair um bacon, certo? A um leite na caixinha. Então, tudo isso, gente, está ligado à tecnologia. E a gente deixou por último um ponto importante, que é o quê?
a genética. A zootecnia hoje trabalha com muita genética para que a gente alcance índices cada vez maiores e produtos cada vez melhores. Então, a gente na realidade encerra, né, um pouquinho da história da zootecnia, colocando para vocês que vocês não esqueçam que a zootecnia é a arte de criar animais de uma forma racional, visando produtividade e lucro. Lembrando também que a importância da zootecnia é produzir com quantidade e qualidade, e que a gente depende de outras ciências para que ela funcione bem.